Oi gente, eu sou o João Vitor, esse é o Cobra Letrado, e no vídeo de hoje a gente vai começar um vlog de leitura da Maratona Literária de Verão 2022. Quem já é aí da rede dos bookstagramers, dos booktweets, etc., já sabe que todo ano o Geek Freak, né, que é o Vitor Almeida, que é um dos maiores canais literários do Brasil, sempre organiza no início do ano a Maratona Literária de Verão. E esse ano não ia ser diferente, né? Esse ano a gente tá aí com uma maratona bem interessante, que o tema é Revolução. Basicamente, o Geek Freak criou aí um mundo distópico em que a gente é governado por um governo totalitário e a gente, os leitores, formam um grupo de rebeldes que vai tentar, então, derrubar esse governo, esse tal estado aí. E para isso, né, vão ter várias equipes, cada uma comandada por um dos organizadores da maratona, que além do Geek Freak tem o Paulo do Livro em Casa, a Lívia do Livre Resenhas, a Bárbara Sá e o Bruno do Navegando. Cada um, então, tem sua própria equipe, seu próprio time. E o meu é o dos estrategistas, que é comandado pelo Paulo, lá do Livraria em Casa. Mas como é que acontece a maratona? Como é que funciona? Eu nunca participei. Então, a maratona literária, né, ela é justamente pra gente ler mais do que o habitual nessas 2 semanas aí de duração. Porém, sempre tem um tema, e como eu falei, o tema desse ano é a Revolução, pra dar um gostinho a mais, né, pra gente se divertir enquanto lê. E aí, geralmente, né, tem até alguns desafios que a gente já sabe quando a gente escolhe o nosso time, pra gente já ir montando nossa TBR, ou seja, a nossa lista dos livros a serem lidos durante a tal maratona. Porém, essa é diferente, eu acho até que combina mais com o tema, né, que é a revolução e tudo mais, os rebeldes. Por quê? Porque nessa não tem TBR, não tem desafio, é por missão. E cada missão, ela só é liberada quando a gente completa a anterior, ou seja, todo mundo de todos os times vai começar a Maratona Literária de Verão como primeira missão. A minha, do time dos estrategistas, é traçar o plano de invasão ao Novo Éden, que é essa capital aí governada por esse estado totalitário. E para isso, a gente tem que ler um livro que foi publicado há mais de 20 anos. E para esse desafio, então, né, para essa missão, eu escolhi O Pequeno Príncipe, do Saint-Exupéry, que é um livro que eu já li 500 mil vezes, que eu amo, mas eu tava já querendo reler na edição francesa, que é a edição original, né? Então, assim, eu tenho um projeto pessoal de ler mais livros em francês, de ler mais livros em espanhol, que são 2 idiomas que eu domino, mas que eu não leio tantos livros, assim, neles, né? Aliás, eu não leio quase nada, assim, pra ser sincero, né? Um kkk. Então, assim, unindo o útil ao agradável, né? Minha meta pessoal com a missão da maratona, peguei pra ler. É um livro super curtinho, porque eu também não sou idiota, né? Eu vou pegar só livro curto pra colocar na minha lista aí, pra conseguir, enfim, conseguir ler tudo, assim, com folga, né? E bom, vocês vão descobrir aí junto comigo quais serão as próximas missões, né? Porque como eu falei, só quando eu concluir esse livrinho aqui e concluir lá no formulário a primeira missão, que eu vou saber qual a segunda missão, e por aí vai, né, até a última. Nem sei quantas são, não sei se são 5, não sei se são 6, mas a gente vai descobrindo junto aqui. Hoje, o dia que eu tô começando esse vlog é o dia 7 de janeiro, e hoje às 8 horas, né, vai ter a primeira live, que é a live de esquenta e estreia da maratona, né, porque meia-noite vai ter aí realmente a estreia, né, de, enfim, todo mundo começar a ler e tudo mais, e vou gravar tudo aqui pra vocês, vou gravar eu lendo esse livrinho aqui, eu lendo os próximos livros e comentando o que eu tô achando, e é isso, vamos lá. Mas antes de começar o vídeo, de fato, já se inscreve aqui no canal, deixa seu joinha aí embaixo, me segue nas redes sociais, a Cobra Letrada, tanto no Twitter como no Instagram. E também, se você se interessar por qualquer livro que eu falar aqui ou qualquer outra coisa na Amazon, por favorzinho, usa o meu link que tá sempre aqui no box de descrição, que vê se ajuda demais o canal. Dando 5 estrelas, pedindo dar 2, 1. Ele é famoso 8 ou 80. E aí, gente, vim aqui, ó, com essa cara de acabado, porque, né, passei o dia inteiro trabalhando e fazendo coisa e eu até passei um pouco de mal, tive que ir no médico hoje. Hoje é terça-feira, dia 11 de janeiro. E eu só vim aqui rapidinho pra falar que eu estou a pessoa mais flop dessa maratona, sério. Eu falei pra vocês que eu ia reler O Pequeno Príncipe, que é um dos meus livros preferidos da vida. E eu, com o livro preferido, consegui, em plena Maratona Literária de Verão, ficar
de ressaca literária. Sim, como? Por quê? Não faço a menor ideia. Mas eu li basicamente o quê? 37 páginas nesse final de semana aí, no sábado, domingo, segunda, né? E terça, porque eu tô gravando isso aí já é umas 7 horas da noite. E eu só li 37 páginas. Não tô com vontade de ler. Porém, a live do Paulo, né? Que é inclusive aí o capitão do meu time, que é o time dos estrategistas, vai começar agora no YouTube. Já coloquei aqui na minha TV, faltam 37 segundos pra começar a ter na contagem regressiva. Então eu vou aproveitar essa live, né, pra tentar com os sprints avançar na leitura do Pequeno Príncipe e finalmente ir para a segunda missão. Então aí vou mostrar aí pra vocês se vai rolar, se não vai rolar, se eu vou continuar empacado ou não. Eu espero que eu consiga caminhar, porque eu tava numa vibe tão boa, assim, de eu amo ler, e agora, kkk. Oi, gente, começando esse take deitado, jogado, esparramado na cama, porque infelizmente virei parte da estatística e acabei pegando esse vírus maldito. Então, assim, eu tô acabado. Parece que um caminhão passou e voltou por cima de mim. É impressionante. Mentira, gente. Coloquei aqui o celular no tripé, porque eu não ia ficar aguentando ficar com o celular assim, sabe? Mas, infelizmente, a parte que estou caído por causa da porcaria da Covid é verdade, infelizmente. Mas, enfim, não tô com sintomas muito graves. Eu só tô sentindo muita dor no corpo. Tipo, sim, muita dor no corpo. Parece realmente que eu fui atropelado por um caminhão. Vou ficar aí me entupindo de remédio para melhorar e ficar de repouso, deitado e tudo mais. E o pior é que o Rio de Janeiro está fazendo um calor, assim, desgraçado. Eu acho que deve estar a sensação térmica de uns 37, 38 graus. Então, assim, eu estou pra morrer, assim, de todas as formas. Mas vamos ao que interessa, né? Aí no último take eu tava lendo O Pequeno Príncipe em francês na live do Paulo Hatz, né, que aí é o meu mentor da Maratona Literária de Verão. E eu acabei finalmente terminando, né, tá aqui a primeira missão foi concluída com sucesso. Demorei, ainda mais que é um livro super curto e era uma releitura, então assim, não tinha por que demorar tanto, mas demorei muito pra ler, não sei, eu tava um pouco, não sei, eu tava bem lento assim, né, com essa leitura, mas terminei assim, com só sentimentos bons. Eu lembrei muito das coisas que eu senti, das coisas que eu pensei quando eu li a primeira vez essa história, não só a primeira, mas como a segunda. Se eu não me engano, essa é a 4ª vez que eu leio de novo, e eu tive outros pensamentos também, e dessa vez, eu não lembro se na última vez eu cheguei a pesquisar alguma coisa também, mas dessa vez eu cheguei a pesquisar, tipo, coisas sobre o autor. Eu gosto muito do Saint-Exupéry, né, até porque ele nasceu em Lyon, e eu já morei em Lyon. Eu tenho até uma frase tatuada dele aqui no meu braço, mas eu não sabia muito sobre a história dele com relação à escrita do Pequeno Príncipe, né. E aí eu entendi um pouco mais, eu vi que tem algumas interpretações, né, tem muito a ver com a esposa dele, e eu fiquei, nossa, faz muito sentido. Mas eu acredito, assim, dentro de mim, que cada pessoa, independente de, assim, estudos com relação à vida do autor, porquês desse livro aqui, eu acho que cada pessoa vai tirar reflexões e interpretações diferentes dessa história, sabe? Porque é uma fábula infantil que abre espaço pra realmente muita coisa mesmo, sabe? Então é um livro que eu pretendo reler mais de 500 mil vezes em diferentes épocas da minha vida, e foi ótimo começar a Maratona Literária de Verão revisitando uma história que eu amo tanto, e também, né, lendo ela em francês, que eu já tô aí exercitando o meu francês já no início do ano. Aí eu fui verificar, né, então, a missão 2, né, que já tá até na missão 3, agora eu tô gravando esse vídeo na quinta-feira, né, dia 13 de janeiro. Se eu não me engano, amanhã, na sexta-feira, já vai sair a 4ª missão, e eu ainda tava na primeira. Mas enfim, vamos à missão 2. A missão 2 é coletar as informações das posições das câmeras e reproduzir no mapa da capital. Lembrando que essa missão é a missão do time dos estrategistas, que é a minha equipe, né? E aí, pra isso, o Paulo, né, resolveu que a gente tem que ler
o primeiro livro de um autor, sendo que ele deve possuir, no mínimo, 2 livros publicados, né? Tipo, não vale, o livro de estreia, mas é o único livro da carreira dele. Não, não vale. Tem que ter pelo menos 2 livros publicados e pegar o primeiro. Esse, eu fiquei, sim, eu tive um pouco de dificuldade pra pensar, porque eu não conheço, assim, tal autor escreveu tantos livros, esse aqui foi o primeiro, sabe? Então eu tive que ver aqui na minha estante quais que eu tinha mais vontade de ler e ir vendo, esse aqui é o primeiro livro, já tem outros e coisas do gênero, né? Mas cheguei aqui num veredito que vou ler Cartas para Martin, ou Cartas para Martin, da Nic Stone. Eu vi que essa aqui foi a estreia dela e ela tem algumas outras obras publicadas, porém não aqui no Brasil, mas, né? Tá no mundo, tá valendo. Então esse aqui foi o romance de estreia dela. É um livro relativamente curto, tem aí suas 200 e poucas páginas, mais ou menos 230 páginas. É um livro que eu comprei recentemente, tô muito querendo ler. É um livro super hypado, que eu tenho altas expectativas, então vamos lá começar esse aqui pra segunda missão. Oi, gente! Então, só se passaram 3 horas do último take pra esse, porque eu devorei Cartas para Martin, da Nic Stone. Assim, devorei porque ele era um livro incrível, que eu amei, por isso que eu queria, né, continuar lendo? Não. Eu devorei porque é um livro realmente muito fácil de ler, muito rapidinho. A diagramação dele é bem, assim, tranquilona, e ele tem vários diálogos, enfim. A escrita da Nic Stone contribui para que a leitura seja muito rapidinha. E aí, por causa disso, acabei lendo, assim, super, hiper rápido, né? Só que eu não gostei desse livro. Eu me decepcionei bastante, assim, porque eu fui com muita expectativa, né? Porque eu já tinha falado aí que é um livro hypado e tal. Então, eu tava achando que eu ia dar, tipo, de 4 estrelas pra cima. E eu acabei dando 3 estrelas. Porque, assim, as questões raciais, né, todas as problemáticas que a autora coloca no livro são bem interessantes, inclusive até uma coisa que eu fiquei super desconfortável lendo, porque, assim, basicamente tudo que ela colocou aqui são coisas que infelizmente acontecem na vida real. Que o protagonista, né, que é o personagem preto da história, ele sofre diversos casos de racismo, de preconceito, assim, como um todo, durante toda a história, e são coisas, assim, bem pesadas, sabe? Eu fiquei imaginando, cara, se eu, uma pessoa branca, tô super desconfortável lendo isso, imagina uma pessoa preta, porque ela vai conseguir identificar vários pontos da narrativa, né, como algo que realmente acontece. Então, fiquei assim, né, o clima pesou enquanto eu tava lendo esse livro aqui, e eu acho que ela soube, sim, trabalhar muito bem essas problemáticas aqui no livro, porém, a narrativa em si, né, o fluxo do desenvolvimento da história do personagem enquanto um jovem que tá ali no último ano do ensino médio e tudo mais, eu não gostei. Assim, não gostei real. Eu achei que todos os personagens são muito bidimensionais, ou eles são uma coisa, ou eles são outra. Principalmente o personagem principal. Num geral, todos eles ali são muito odiáveis, sabe? Não tem nenhum personagem que eu fiquei tipo, nossa, esse personagem realmente ele é legal. Porque todos ali, principalmente o personagem principal, a gente sente muita empatia por ele, né? Por conta das coisas que ele sofre e tal. Só que, a partir do momento em que ele passa a conviver com os amigos, tipo, só dele estar com os amigos, ele começa também a fazer umas ações, assim, começa a falar umas coisas também que eu fico, cara, homens, né? Homens héteros. Sério, eu fiquei realmente revirando os olhos. E tem várias cenas, assim, durante o livro que me fizeram não gostar de absolutamente ninguém da história. E uma coisa também que eu não curti tanto foi a questão das cartas. Eu também acho que faltou um pouco de desenvolvimento na história pra gente entender de fato qual era a necessidade, qual era a motivação real e, assim, o porquê mesmo dele ter escrito essas cartas. E uma coisa também, que o último capítulo pra mim não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Pra mim, a autora deveria ter terminado na última carta que tem na história. Porque o último é literalmente uma cena muito aleatória que não acrescenta em nada na história, na minha opinião. Então, assim, decepcionei, não gostei tanto.
E é isso, né? Pelo menos terminamos aí a segunda missão da maratona em tempo recorde, né? Que foi super rápido. E aí, pra dar continuidade aí à revolução MLV, a gente vai pra terceira missão dos estrategistas, que é planejar a execução do plano de guerrilha para invadir a área interna. Ou seja, a gente tem que ler um livro que a gente não saiba muito sobre. E pra esse, eu poderia escolher, assim, qualquer livro da minha estante, porque eu acho que eu já falei 500 mil vezes aqui que eu não leio sinopse de absolutamente nada. Então, assim, praticamente, assim, sei lá, 80% dos livros que eu tenho na estante eu não sei muito sobre a história, né? Mas eu acabei pegando um e-book, não peguei nenhum da estante, peguei um e-book, porque esse livro eu já tava querendo ler há muito tempo e muita gente fala muito bem, tá todo mundo aclamando, tá um hype bem grandinho ao redor dele, que é Onde Está Daisy Mason, da Cara Hunter. É um suspense, um thriller aí, né, como eu falei, um hype gigantesco, então eu fiquei com bastante vontade de ler. Eu acho que thriller é algo legal pra ler numa maratona, porque a gente realmente fica ali muito preso na narrativa e então dá vontade de ler rápido, né, então peguei. Não é um livro tão curto assim, tem mais de 300 páginas, tem 336, mas enfim, vamos ver no que vai dar. Eu já li 5% do livro, aliás, e eu tô gostando, já me prendeu assim desde o início. Uma coisa assim que eu gostei bastante é que entre os capítulos tem tipo uns prints de tweets, sabe? E tanto de veículos midiáticos, né, de páginas de jornais do Twitter, veiculando ali o desaparecimento dessa menina, como também de pessoas comentando esses tweets de jornais. Eu achei isso bastante peculiar e, assim, muito original, e acabei achando que trouxe uma dinâmica maior pra história. Eu acho que vai dar aí um ar bem melhor pra história como um todo, pro desenvolvimento da história como um todo, enfim, aí até o final do livro. Então, tô com altas expectativas. Não deveria, porque eu tava com altas expectativas pra Cartas para Marte e eu me decepcionei, mas ainda assim tô com altas expectativas para esse aqui. E eu vou continuar lendo ele aí, né, na live que vai ter agora do Paulo, né, lá do Livraria em Casa, que vai começar às 7, eu acho que já é mais 7 horas, acho que são 7h12, então já começou. E aí eu vou aproveitar os prints de leitura, né, para ler então esse livrinho aqui. E aí, pessoal, bom, terminei o meu terceiro livro da Maratona Literária de Verão, que é, né, como eu já falei pra vocês, Onde Está Daisy Mason, da Cara Hunter. E, gente, mais uma decepção. Essa eu acho que eu fiquei até mais decepcionada do que Cartas para Martin, porque essa história é um suspense, né, que nem eu tava falando. E suspense costuma ser, assim, né, uma história mais ágil, uma coisa mais papapum, que a gente fica realmente muito preso querendo saber o que aconteceu. A Pão Gonçalves falou que esse foi um dos melhores livros que ela leu em 2021, então eu realmente tava com, assim, expectativas de que esse livro eu ia devorar ele do início ao fim, sabe? E não foi muito bem o que aconteceu. Eu até falei no último take aí que eu gostei bastante da forma como a autora quis colocar as redes sociais aí no livro, né? Tem várias partes do livro inteiro com prints de comentários, tanto no Facebook, se não me engano, como tweets lá no Twitter, falando aí sobre o caso da Daisy Mason, né? E eu senti até uma certa crítica com relação a esses julgamentos nas redes sociais, né? Que, enfim, a galera acha que são juízes, né? Pra dar pitaco nas coisas que acontecem. Eu senti uma certa crítica aí, que eu achei bastante interessante. Mas eu acho que foi uma das poucas coisas que eu achei interessante desse livro. Sério, eu fiquei realmente muito decepcionado. Eu estou muito decepcionado, porque, ao contrário do que algumas pessoas falaram sobre esse livro, de que leram muito rápido, que ficaram muito, né, imersos na leitura, eu tive o exato oposto, assim, de sentimento, porque eu realmente fiquei, cacete, esse livro não termina e eu não aguento mais, eu quero que a Daisy Mason esteja no inferno, porque eu não aguento mais essa história. Primeiro que eu acho que tem muito personagem aqui, tipo, muito personagem, e isso embananou a minha cabeça, e assim, não tem nem capítulo, é tipo
um capítulo termina, aí tem um negocinho que separa e logo em seguida começa outro. E pela perspectiva de outro personagem. E como eu falei, tem 500 mil personagens. Tipo, tem toda a família ali da Daisy, tem vários policiais e detetives. Tem, tipo, muitos. Aí tem várias pessoas, assim, que são suspeitas ou que, enfim, tem que dar depoimento e que, de alguma forma, tem alguma relevância na história. Do meio pro final, inventa de colocar mais personagem ainda. E eu fiquei assim, não aguento mais. Porque muitas vezes eu não tava nem entendendo quem é que tava narrando a história. Porque como eu falei, né, como era muita gente e os capítulos não eram muito bem demarcados, né, de quem tava contando, que eu ficava, gente, quem é você? Só que aí depois eu comecei a ignorar, porque eu não tava nem mais aí pra história, sabe? Então eu fiquei assim, ai, não tô nem aí, foda-se, vamos só continuar lendo, eu quero terminar essa porcaria. Aí terminei. O final eu achei um absurdo. Eu até coloquei lá no meu Scooby, pra quem me segue lá no Scooby, deve ter visto que eu falei lá que eu gostei do final, mas depois eu fiquei me perguntando, que foi uma alternativa que a autora quis colocar ali, que é tão mirabolante, que a princípio, assim, foi realmente algo muito... me deixou muito surpreso, sabe? E aí eu gostei. Só que depois eu fiquei pensando que em nenhum momento real a gente pode imaginar e tem um porquê de ter sido aquilo. Então eu acho que foi muito mais pelo choque, pelo oh meu Deus, do que assim uma coisa bem feita, uma coisa bem pensada e bem construída. Então assim, também não gostei do final, não gostei. O único personagem aqui que eu me identifiquei um pouquinho foi o Léo, que é o irmão da Daisy. O único personagem que eu gostei e que eu senti alguma empatia, porque de resto também nenhum personagem é tão interessante. Tem algumas coisas que a autora também quis colocar pra tentar incriminar aqui as pessoas que eu achei muito aleatório, tipo, muito aleatório, tipo, demais mesmo. Então assim, terminei e acabei dando 3 estrelas. Eu tinha dado 3 estrelas e meia. Aí quando eu parei pra pensar no final, de fato, eu acabei dando 3 estrelas. Estou muito decepcionado com os livros que eu li nessa maratona, né? Porque o primeiro, beleza, foi uma releitura de um grande favorito meu da vida, mas aí depois teve Cartas para Martin, e aí por último agora teve esse. E enfim, mas a maratona ainda vai continuar aí pela próxima semana, né? Eu vou encerrar o vídeo aqui só com as primeiras 3 missões. Quem quiser, né, saber o que eu vou ler para as próximas missões que ainda vão ser aí anunciadas, pode me seguir lá no Instagram do Cobra Letrada, que eu vou estar aí colocando em tempo real quais livros eu vou escolher, o que eu vou estar lendo, o que eu vou estar achando. Na verdade, a 4ª missão, se eu não me engano, saiu ontem, na sexta-feira. Hoje eu tô gravando esse take aqui no sábado, né, e esse vídeo vai ao ar no domingo, no dia seguinte. Mas eu não cheguei a ver qual que é a 4ª missão, então não sei nem que livro eu vou ler aí, né. Mas enfim, vão lá me seguir no Cobra Letrada, que durante essa semana inteira eu vou estar lá fazendo conteúdo sobre a Maratona Literária de Verão. E até o próximo vídeo. Tchau!